Meu nome é Liliane Ribeiro Assunção, eu sou mestre em Educação Musical pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e na mesma instituição eu fiz a licenciatura em Música no ano de 2010. Então essa é basicamente a minha formação. Eu sou mestre e licencianda em Música. Bom, eu tenho 2 trabalhos. Eu trabalho na minha própria residência como professora particular de música, né? Durante a minha formação eu aprendi a flauta doce, o piano, o teclado e o violino, que é meu instrumento principal. Então, durante as manhãs, eu tenho os meus alunos particulares que vêm até a minha casa para ministrar as aulas para eles. À tarde, eu dou aula numa escola particular, aqui na minha cidade, Juiz de Fora, Colégio Cristo Redentor, na academia, e lá eu trabalho a musicalização e a flauta doce com as crianças. Fora esse trabalho de dar aula particular e trabalhar na escola, eu atuo como violinista, em casamentos, em eventos em geral. Então é uma gama bem ampla no meu dia a dia de trabalho com a música. Para as aulas de musicalização e flauta doce, eu sempre me remeto à minha dissertação de mestrado, que foi uma dissertação voltada para jogos e atividades lúdicas para a sala de aula. Então, nessa minha dissertação, eu trabalhei baseado nos métodos de ensino para a música, né? Métodos, quais são eles? Kodály, Suzuki, Orff, são todos métodos que nos ajudam, nos auxiliam, são ferramentas de ideias para a sala de aula. Mas como o material de música ele também é um pouco escasso, né? Então acaba que o profissional ele tem que criar suas próprias ideias. Então durante esses meus anos trabalhando em sala de aula, principalmente com educação infantil e ensino fundamental 1, eu tenho criado bastante atividade, bastante jogos. Então basicamente é isso. E para as aulas particulares a gente se remete, né, aos métodos de ensino para cada instrumento. Com a lei que trouxe novamente a música para dentro de sala de aula, eu acho que isso ampliou um pouco a possibilidade e ampliou a oferta no mercado de trabalho para os profissionais de licenciatura em música, né? Que é o meu caso. Você só pode ministrar aulas na escola, no ensino regular, tendo a licenciatura em música. Então eu acho que isso deu uma ampliada no mercado de trabalho. Com relação à aula particular e ser musicista em eventos em geral, eu acho que é um mercado muito bacana, que tem sempre alunos querendo aprender a tocar algum instrumento, tem sempre eventos para tocar, então eu acho que é um mercado amplo de possibilidades. Basta a pessoa ter a formação necessária para que possa estar se inserindo no mercado de trabalho da maneira correta. Bom, dentro da universidade, nós temos 4 opções quando a pessoa, decide fazer música como profissão. Tem 4 opções para que ela possa estar escolhendo. Tem a licenciatura, o bacharel, a composição e a regência. São 4 campos totalmente diferentes que vão abordar. Claro que em algum momento as disciplinas que nós estudamos na faculdade, elas se encontram, né? Mas uma pessoa que vai fazer composição, ela vai se dedicar exclusivamente a ser compositor, compor para orquestras, compor para coral. A pessoa que vai fazer a regência, ela já está se especializando em ser regente ou de coral ou de orquestra. A licenciatura já vai te habilitar a dar aula no ensino da educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2, e o bacharel vai ser aquele que vai estar atuando nas orquestras, né, dando aula particular também. Então são 4 ramificações dentro do estudo musical. Visando a parte escolar, né, um professor de música ganha basicamente o que um professor de sala de aula também ganha. Hoje em dia no mercado, entre R$ 1.850 a R$ 2.400, você sendo professor com uma carga horária mais ou menos de 20 horas semanais, né, e basicamente isso, nesse patamar de valores. Agora, sendo um profissional de aula particular e de musicista para eventos, aí vai de cada região, né? Hoje uma aula particular, ela está mais ou menos uns R$50, e para você hoje estar atuando em eventos, principalmente casamentos, com 2 horas mais ou menos de duração, o profissional está mais ou menos em torno de R$200, R$250. É um valor bom, principalmente o de eventos, porque você tem um pouco período, né, ali de trabalho naquele lugar e recebe o seu dinheiro
após o trabalho efetuado, né? Se você tiver vários casamentos, vários eventos, é sim muito rentável. Eu acho que financeiramente não dá para você fazer exorbitantes, coisas muito aventureiras financeiramente falando, mas dá para você ter uma vida estável, uma vida bastante normal, dentro da normalidade, principalmente do brasileiro, né? Mas é uma carreira que te dá um retorno não só financeiro, que é o que mais importa, às vezes, profissionalmente, mas também do lado sentimental, do lado que agrega a alegria do que você faz, né? Eu acho que o dinheiro, ele vem como consequência daquilo que você gosta e faz com amor e com prazer. A vantagem é que você tem um horário bem flexível, né? A gente não tem de cumprir uma certa jornada de trabalho como outros profissionais, que entra, por exemplo, 8 horas da manhã, sai 6 horas da tarde, né? O meu trabalho, ele dá uma possibilidade flexível no horário, porque eu fico de 1 às 5 na escola, no período da tarde, eu tenho uma manhã mais flexível com os meus alunos, né? A parte da noite é sempre mais livre, para estar com meu filho, para estar planejando as aulas. Então, é um horário flexível, eu acho isso muito vantajoso, né? As alegrias profissionais, eu acho que elas vêm do retorno dos alunos, né? Sendo professora da escola, trabalhando com a educação infantil e ensino fundamental 1, eu acho que nada mais valoroso é o seu aluno reconhecer você como um profissional, como uma pessoa que está contribuindo para o crescimento, em todos os sentidos, né? Porque eu acho que hoje a educação dentro de sala de aula, ela vai muito além só de você estar ensinando a sua disciplina. A gente se torna mesmo um educador de princípios, de valores, e eu acho que isso eu passo para os meus alunos, né? Eu sou uma professora que exijo muito a disciplina, e eu vejo que isso vem de retorno para mim com muito amor, com muito carinho. Eu acho que esse reconhecimento dos alunos é algo assim que não tem preço. Você às vezes está passeando num dia normal, encontra um aluno e ele vem com todo amor, todo carinho, te abraçando, demonstrando, né, que você é importante. Então eu acho que essa carreira de ser educadora, de até mesmo de ser violinista, que as pessoas lembram de você com tanto amor, com tanto carinho, eu acho que não tem preço, é algo assim maravilhoso. Eu acho que as dificuldades hoje, principalmente aqui no Brasil, é a valorização do profissional da educação, porque independente da nossa disciplina ser uma disciplina que não é, né, que eles colocam, infelizmente, uma das principais, né, mas no geral, eu acho que a valorização do profissional da educação é algo que realmente é um desafio, porque tanto no requisito de salário quanto de profissão mesmo, né, estar em sala de aula não é fácil, é um desafio a cada dia. Você tem várias turmas, você nunca vai dar uma aula igual a outra, por mais que você tenha alunos, né? Por exemplo, eu sou professora do maternal até o 5º ano, são 3 turmas de 1º ano, 3 turmas de 2º ano, você nunca vai dar a mesma aula. Por mais que você tenha planejado aquele determinado conteúdo, mas cada turma vai te remeter a determinado posicionamento, a determinada fala. Então, eu acho que é um desafio constante. Ser professor é um desafio constante, estar em sala de aula, né, tentando educar, tentando passar a sua disciplina é um desafio constante e financeiramente falando, igual eu falei anteriormente, é um desafio, né? É uma profissão que a cada dia a gente tem que ter convicção e certeza do que a gente faz, porque senão eu já vi muitos colegas também já desistindo de sala de aula, deixando de ser professor, exatamente pelos desafios, pelas lutas dia a dia, né? Não só pela luta de sala de aula, mas também pela luta de um bom salário, de um bom retorno, que às vezes as pessoas têm que dar aula em mais de uma escola. Eu optei por dar aula só em uma escola, mas eu tenho que fazer muita coisa por fora para complementar a renda. Então isso é um desafio, né? Ou você trabalha em 2 lugares, 3 lugares, eu tenho colegas que trabalham em 3 lugares diferentes para ter uma renda razoável, né? Então é um desafio constante. E aí você trabalhar em 3 lugares,
tendo a qualidade, né, é um desafio muito maior, porque você vai ter um cansaço físico, um cansaço emocional, psicológico, né? Então eu acho que o professor poderia ser muito mais valorizado naquilo que ele faz, porque afinal de contas não existe nenhuma outra profissão se não existir professor. Na faculdade de música a gente tem um leque de opções muito grande. Dentro da licenciatura a gente tem a parte educacional, né? Psicologia da educação, didática, filosofia, a gente estuda toda essa parte da pedagogia mesmo. E, paralelo a isso, a gente tem as disciplinas voltadas para o ensino da música. Que quais são elas? Percepção, forma musical, coral, flauta doce. Você tem um leque de opções para você cumprir em determinados períodos. E tem sempre aquelas disciplinas que agregam, né, dentro da sua carga horária. No meu caso, eu optei por fazer como agregação a flauta doce, por exemplo. Eu fiz a flauta doce do 1º ao 8º período, então eu fiz 8 períodos de flauta doce para que eu pudesse me aprimorar nesse instrumento. Então, assim, a grade curricular é uma grade bem flexível que você pode estar direcionando qual é o seu foco. Eu sabia que eu queria lecionar a flauta doce, então eu me voltei para esse instrumento. O violino também, que já era meu instrumento, eu fiz 8 períodos também, então foram 8 períodos de 2 instrumentos ali paralelamente. Você também tem que ter a parte teórica, né? Então você tem que cumprir ali todas as disciplinas, história da música, que também é uma disciplina muito interessante, que todos os cursos, todas as 4 ramificações, elas estudam a história da música, estudam a percepção, né? A harmonia musical, que também é muito importante. Então, dentro da grade, você vai ali completando o que é obrigatório e vai complementando com aquilo que você já almeja para o seu mercado de trabalho. Dentro da música a gente não tem tantas, né, disciplinas que influenciam, né? A gente teve por muito tempo na antiguidade a matemática aliada à música, porque na verdade é importante, né, por questões de tempo musical, ritmo, a matemática ajuda um pouco nisso. Mas eu acho que não tem muitas disciplinas que venham a agregar ao estudo musical. Eu gosto muito de história, então quando eu estudei história da música mais a fundo dentro da faculdade, eu fazia muito uma ponte com a história que a gente estuda dentro de sala de aula, que eu acho que a gente até poderia inserir dentro da história de sala de aula um pouco da história da música, porque meio que parece que a música não existiu nos períodos históricos, né? Barroco, Renascimento, quando a gente estuda isso em sala de aula, a gente estuda só muito voltado para a arte em si, né? A arte dentro da igreja barroca, mas também teve a música barroca, teve a música do Renascimento, do Romantismo. Então a gente acaba que dentro da faculdade de música, a gente estuda essas ramificações que a gente talvez poderia estudar dentro de sala de aula, de uma forma mais simples, é claro, né? O professor de história não deveria entrar tanto a fundo, é só mesmo dar uma pincelada que eu acho que seria interessante para as pessoas. Estudando a história da música na faculdade, eu consegui fazer essa ponte e para mim foi muito interessante, que é uma disciplina que me chama muita atenção. Agora com a lei, né, que colocou a música novamente dentro de sala de aula, a gente tem a música agora como uma disciplina que pode estar contribuindo para que os alunos possam decidir, de repente, né, um dia seguir a profissão. Então, eu acho que essa inserção da música dentro da grade curricular escolar acaba possibilitando os alunos a optarem. Agora, não basta só ter a disciplina música dentro de sala de aula e ela não ser aplicada da forma correta, né? Porque a aula de música, muitas das vezes, ela é confundida como uma aula de recreação, uma aula para passar o tempo, e não é isso, né? Os meus alunos mesmo, eu ensino eles a leitura musical e eu defendo essa ideia para eles, que eles estão comigo um curto período de tempo e que depois eles podem estar querendo seguir tocar algum instrumento, não que não seja profissionalmente falando, mas eles podem querer tocar um instrumento e já dentro da escola eles já foram capacitados, o mínimo que seja, a terem um conhecimento que vai vir
a contribuir para o estudo depois fora, né? Que muitos alunos acabam depois entrando em conservatório, seguindo, fazendo aula particular. Então eu acho que isso é muito válido quando a aula de música dentro do ensino regular é ministrada de uma maneira correta. O processo é sempre uma história, né? A minha mãe me colocou para fazer aula de música quando eu tinha aproximadamente 6 anos, fazer canto coral. E depois desse período eu acabei ganhando uma bolsa de violino para poder começar a estudar. Minha mãe me colocou, então era aquela coisa, eu não tenho influências na família, ninguém na família toca nenhum instrumento. Eu não sei porquê, a minha mãe teve esse feeling, me colocou para fazer aula de música. E aí depois eu tentei a prova para o conservatório, porque aqui na minha cidade, em Juiz de Fora, na época, né, tínhamos 2 pontos de música muito fortes, que era o ProMúsica e o Conservatório AID França, né, que existe até hoje, o conservatório dos mesmos moldes. Então eu comecei a tocar, fazer aula de música no conservatório, no ProMúsica, e aí, desde criança, eu entrei na adolescência, e mais ou menos com uns 16 anos, eu decidi então fazer música. Eu não me via fazendo outra coisa, né? Eu sempre trocava, às vezes, sair para poder estudar o instrumento, né? Que o violino sempre foi meu instrumento principal. Então, requeria de mim muita dedicação, né? Para poder estar tocando nas orquestras, que aqui em Juiz de Fora nós tínhamos orquestra. Então, eu precisava ter esse tempo de estudo. Então, a música, ela preencheu, né, a minha vida desde criança. E aí, com 16 anos, eu resolvi, então, fazer a faculdade de música. Aí, aos 18, eu terminei o ensino médio, né? E fui dos 18 para os 19 para a cidade do Rio de Janeiro. Eu fui aprovada, né, na licenciatura em música pela UFRJ e fui fazer a faculdade, né? E depois disso, dentro da faculdade, a gente conhece muitas outras possibilidades que a gente acha que, né, as pessoas aprendem a tocar um instrumento e acham que já é músico, mas não é assim. Dentro da faculdade você tem uma gama de possibilidades de trabalho, de estágio, e aí você vai vendo que, na verdade, você não sabia nada, né? E nunca vai saber, porque você vai ter sempre que buscar novos conhecimentos. Terminando a licenciatura, eu tive a possibilidade de ingressar no mestrado, então eu comecei a estudar, comecei a montar meu projeto e fiz o meu mestrado. Eu acho que no momento que você decide, né, traçar uma trajetória, no meu caso a música foi uma trajetória, né, que eu não me vejo fazendo outra coisa. E é um processo muito interessante que você vê que a cada passo que você dá, você cresce como profissional, você cresce como pessoa, e é uma coisa que enriquece não só o profissional, mas também a sua vida como um todo. Então, eu acho que foi uma escolha bem assertiva. Eu acho que não era para ter outra. Eu até tentei na época, aqui na minha cidade, enfermagem. Eu falei, eu vou tentar uma outra coisa para, né, ter uma segunda opção, mas na verdade não era isso que estava traçado, era realmente a música para a vida inteira. Bom, a personalidade, eu acho que tem que ser uma pessoa sempre de bom humor, né? Sempre, assim, agradável, porque não tem como você ensinar um instrumento com mal-humorado, né? Eu acho que você tem que ter essa disposição de estar sempre alegre, espontâneo, para estar ensinando seu aluno e para estar acompanhando esse ensino, né? Eu já peguei, né, durante, né, esse processo vários professores que não tinham muita paciência, né? Eu acho que a gente tem que ter paciência com os nossos alunos, saber que cada aluno tem o seu tempo, mesmo em sala de aula, né? Eu acho que o professor ele tem que ser uma pessoa que, apesar da gente saber, né, que todo mundo tem seus problemas pessoais, eu acho que tem que ser uma pessoa bem neutra. Porque quando você entra em sala de aula, você não pode carregar tudo consigo para dentro de sala de aula, porque qualquer estresse, qualquer coisa que acontece, você já está jogando em cima do seu aluno, você já está sendo uma pessoa intransigente, você já, né? Então eu acho que você tem que, da porta para fora da sua sala de aula, você deixa os seus problemas pessoais, entra realmente como um profissional. Né, sabendo que você pode pegar uma turma agitada, uma turma indisciplinada, que vai te remeter a ser um pouco mais rígido, um pouco mais incisivo, mas isso não quer dizer, né, que você está sendo mal-humorado, grosso, nada disso. E a questão de valor, eu acho que é muito importante você passar isso para o seu aluno, essa questão de você demonstrar que gosta do que está fazendo, que isso é valoroso para você, que aprender a tocar um instrumento é algo valoroso,
não só pelo simples fato de aprender, mas o que isso pode trazer de benefício para a sua vida, né? Hoje existem muitos estudos que demonstram como é importante, qual é a diferença em ligações cerebrais mesmo, de uma pessoa que sabe tocar um instrumento, o que isso gera dentro dela, quais são as contribuições falando mesmo da questão cerebral, né? As conexões que o cérebro faz de uma pessoa que toca um instrumento. Então eu acho que esse valor você tem que transmitir para o seu aluno. É uma coisa que eu sempre falo com eles, que é um privilégio poder aprender a tocar um instrumento, poder aprender essa nova linguagem, porque na verdade é uma outra linguagem. Quando eu inicio a teoria musical, principalmente em sala de aula, para 18, para 20 alunos ao mesmo tempo, você tem que ter uma fala mostrando que aprender a ler uma partitura musical é um privilégio, é uma coisa que muitas pessoas não sabem. Né, e defender essa ideia. Eu acho que o profissional ele tem que estar atento a isso tudo, a como se posicionar mediante seus alunos, a estar sempre disposto a trazer novas ideias, a também pegar todas as sugestões, né? No início do ano eu costumo fazer isso com os meus alunos, antes mesmo de começar a ministrar a disciplina, o que eles esperam da aula de música, quais ideias, o que eles gostariam de tocar, e muitas das vezes eu pego essas sugestões e trago para a sala de aula, eu levo para casa, analiso o que é cabível, o que não é, né, o que pode ser ou não colocado dentro de sala de aula, e eles contribuem. Então eu acho que tem que ser sempre uma troca, você mostrar o quanto é valoroso, você está aprendendo, o quanto é bom, o quanto isso vai contribuir para a sua vida, em todos os sentidos. Então eu acho que a gente tem que estar sempre atento a isso, ter sempre esse cuidado de como se comportar em sala de aula, de como se posicionar e mostrar o quão é importante aquilo que está sendo ensinado. Filmes em si que tratam a sala de aula, a gente tem muitos, né? Tem Escritores da Liberdade, mas eu digo, musicalmente falando, eu não tenho muito conhecimento de filmes que tratam a sala de aula. Tem um filme que eu gosto muito, que assim fala muito ao meu coração, que é O Som do Coração, que é um filme que mostra que a música está em todos os lugares, né? E é um filme que eu recomendo muito. Quando eu vi pela primeira vez, realmente me tocou, né? É um menino que começa a tocar, os pais dele eram músicos, né? A mãe violoncelista e o pai tinha uma banda de rock, então ele já tinha um pouco dessa contribuição, vamos dizer assim, do DNA dele na música, mas ele começa, um certo dia ele pega um violão e começa a tirar som daquilo ali sem ter nenhum conhecimento musical, né? Ele começa a tocar e começa a entender que a música ele está em todos os lugares, ele sentia isso dentro dele, que é o que eu acho que a música ela tem que ser sentida antes de ser tocada, né? Isso é um grande diferencial do musicista, de um músico ou musicista, né? A música ser sentida, você conseguir passar para o seu público, conseguir passar para as pessoas que estão te ouvindo, estou falando no sentido do tocar, não do lecionar, aquilo que você está sentindo, aquilo que a música fala com você. Então esse filme O Som do Coração é um filme muito interessante, que eu acho que fala muito do que a música representa ou do que ela deveria representar. Tem outros filmes, John e June, que é a história, né, de um violonista que tem uma carreira conturbada, né? Sempre assim, mais filmes voltados mesmo para a parte do tocar, não para a parte do lecionar. Mas são filmes fantásticos que eu acho que vale a pena assistir, e outros tantos que vale a pena talvez procurar, porque é sempre muito bom. Eu acho que para saber mais sobre a área, né, até sobre as ramificações, é interessante sempre olhar, fazer uma busca na internet, qual a universidade que você almeja, né? Eu fiz isso com relação ao UFRJ, porque na época eu estava indecisa se eu ia para o Rio ou para Belo Horizonte, e aí eu acabei ficando mais inclinada pelo Rio, até pela estrutura que a UFRJ oferece, no curso, no caso, né? Eu gostei muito da grade curricular, eu já conhecia pessoas que estavam já no meio da música, não na UFRJ, sim na Unirio, e nem faziam licenciatura, faziam bacharelado,
mas sempre conversando, sempre trocando ideia, então acabei optando pelo Rio. E se você tiver, claro, a oportunidade de conversar com uma pessoa que já está no curso, né, eu acho que é sempre muito interessante, sempre muito válido, porque você vai ter a opinião de quem já está ali dentro, né, com todas as dificuldades, com todos os desafios, eu acho que é muito válido. Eu tenho um canal no YouTube, Liliane Assunção, que é o nome do canal, que é um canal voltado para o ensino da flauta doce, que é um passo a passo como eu ensino a flauta desde a primeira aula, e aí eu vou ensinando várias músicas. É um canal bem interessante. No momento ele está um pouco parado, sabe? Eu nem me lembro qual foi a última postagem lá no canal. Mas tem, eu acho que 5 ou 6 vídeos mostrando, caso, né, seja de interesse, esse processo do ensino da flauta doce. Como você vai, quais são as notas que você vai ensinar para os seus alunos, qual é o processo, algumas musiquinhas de criação própria minha. Eu acho que é muito válido dar uma pesquisada lá no canal, Liliane Assunção. Bom, eu acho que quando a gente está escolhendo, né, a nossa carreira, é um momento muito difícil, né? Por mais talvez que você já tenha uma convicção daquilo que você quer fazer, mas eu acho que é um grande desafio, porque você está saindo do período escolar, que você sabe todos os dias que é a mesma coisa, né? No sentido assim, você vai para a escola, vai assistir as suas aulas, vai fazer as provas, vai passar de ano, e quando aquilo termina, eu acho que cria um grande abismo. O que eu vou fazer depois disso? Né? Qual vai ser a minha carreira? E isso a gente pode decidir e de repente não ser aquilo que a gente queria, né? Porque a gente justamente não tem essa oportunidade de estar conversando com um profissional da área, por mais que a gente faça um teste de aptidão específica, né? Aquele teste que a gente faz, mas eu acho que isso ainda fica muito vago, porque só depois que a gente entra na faculdade, que a gente começa a fazer as disciplinas, que a gente vê o que realmente é. E pode ser que não seja aquilo que você almeja, né? Mas eu acho que o mais importante é você fazer, é você escolher, não pelo lado financeiro, sabe? Eu acho que se você for escolher pelo lado financeiro, você acaba que foca só naquilo, no almejo, né, profissional. Eu acho que você também tem que ter um pouco de sensibilidade em ver que talvez você vai escolher uma coisa que não vai ter tanto retorno, mas que vai te satisfazer, que vai transformar a sua vida pessoal também numa coisa favorável. Porque o que adianta você escolher uma profissão que vai te trazer muito retorno financeiro, que é uma profissão que está em alta, e você vai ser uma pessoa infeliz, né? Então, eu acho que a sua escolha ela tem que partir do coração. Sabe? O que você gostaria de contribuir para a vida de outra pessoa? Porque eu acho que no momento que você escolhe pensando, né, nessa parte também um pouco emocional, você acaba que escolhe uma coisa prazerosa. Você vai estar exercendo a sua profissão, você vai estar contribuindo, você vai estar ganhando por aquilo, claro, porque é justo que você tenha o seu retorno, afinal de contas nós temos que, né, ter a nossa vida financeira bem estabilizada, mas também você está sendo realizado profissionalmente. É o que eu penso. Eu acho que eu não escolheria outra coisa, eu não escolheria outra profissão, por mais que eu não sei como vai ser o ramo musical daqui a 10 anos. Como é que vai ser daqui a 20 anos? Eu não sei. Eu sei o agora. Eu sei que o agora eu estou feliz com o que eu faço, é uma coisa que me dá prazer. Eu acordo, vou para o meu trabalho ou ministro as minhas aulas. Às vezes eu acho que eu estou indo para eu não encaro ir para a escola como está indo para o trabalho. Eu vou de uma forma natural, sabe? Eu vou, pego meu carro, coloco meu filho no carro, meu filho estuda na escola que eu trabalho, e chego lá e faço o trabalho da melhor maneira. Eu não vejo que eu tô indo para o trabalho, sabe? Eu acho que acordar todos os dias e ter essa sensação, mais um dia de trabalho, nossa, eu acho que isso não é prazeroso, eu acho que tem alguma coisa errada, né? Eu vou com prazer. Claro que eu preciso daquele tempo de férias, de recesso, para a gente ter um descanso, principalmente descanso mental, porque é um esforço mental muito grande estar em sala de aula. Mas eu acho que tem que ter o lado satisfatório. Se você não escolher pensando também nisso, pode ser uma escolha errada, né? Faça o que goste, procure conversar com profissionais da área, tenha sempre interesse em saber o que se estuda, quais são as ramificações que aquela profissão pode te dar, porque eu acho que isso é válido.
né? Você fazer aquilo que gosta, que com certeza o retorno, tanto financeiro quanto emocional, não vai ter preço. Então fica a dica, faça o que goste, siga a sua intuição, não aquilo que as outras pessoas ao seu redor te influenciam, né? Porque quando eu decidi fazer música não foi aprovado 100% pela minha família. Meu pai não aprovou 100%, ele ficava com aquela dúvida, nossa, mas o que você vai fazer com isso? Como você vai ganhar dinheiro com isso? E eu acabei provando que a profissão que eu escolhi é a profissão que me sustenta, é a profissão que sou feliz com o que eu faço e tenho um retorno financeiro na medida do possível que dá para me manter, né, com as minhas contas e coisas do dia a dia. Então, siga a sua intuição. Não seja influenciado pelo meio que você vive. Faça aquilo que você acha que é o que vai te realizar profissionalmente e como pessoa, que eu tenho certeza que você vai se sair muito bem.